Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo por aí? Tá chovendo? Tá fazendo muito calor? Pessoal, nós vamos falar hoje, olha só a minha cor de roupa, azul. Então nós vamos falar sobre Novembro Azul, né? Nós vamos falar sobre os homens e por que não para as mulheres. A gente fala muito sobre quando o homem deve ir a um médico, quando ele deve começar a fazer um tratamento, o que leva um homem a procurar um médico para fazer alguns exames específicos para esse mês agora, que é o mês do câncer, né? Então a gente fala sobre a próstata, mas não é só a próstata. Temos aí outros órgãos que atingem esse mal aí. Bom, eu hoje trouxe um médico, aonde eu convidei, prontamente ele recebeu o nosso convite e falou, não, eu vou lá ajudar a Maria Lúcia a falar sobre isso, porque as pessoas precisam aprender a procurar um médico específico para o câncer, né? E para isso eu trouxe o Dr. Carlos Eduardo Steca. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo, né, acompanhando o nosso trabalho, fazendo jus ao que você faz. Por que não um médico para falar sobre esse assunto? Eu agradeço muito o convite, né? Para mim é um prazer estar aqui hoje discutindo sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é a saúde do homem, né? A saúde masculina, que é uma coisa que tem sido muito negligenciada. Os homens acabam sendo muito teimosos e acabam demorando para procurar atendimento médico, né? Então, para mim é um prazer estar aqui hoje e falando sobre esse assunto que é de extrema importância, né? Você é médico? Oncologista clínico. Oncologista clínico. Tá, e você estudou aonde? Eu fiz a minha faculdade em Santa Catarina, mas a minha formação em oncologia foi em São Paulo, né? Foi no Hospital AC Camargo. E de lá, claro, a gente termina a especialização em oncologia clínica como oncologia clínica geral, né? A gente está habilitado a tratar todos os tumores. Mas o meu interesse desde o início era por tumores urológicos, né? Então, assim que eu comecei a trabalhar, eu já procurei me especializar. Depois que eu me formei, procurei me especializar e daí fui para Toronto, fiquei 2 anos lá. E lá eu tive essa imersão em tumores geniturinários, né? Então eu tratava bastante próstata, câncer de bexiga, câncer de próstata, câncer de rim, basicamente, e câncer de testículo, né? Então eu estava muito ligado à oncologia masculina, né? Certo. Atendia pacientes femininos também, por outros tumores, né? Mas eu estava muito em contato com a oncologia masculina. O que te chamou mais atenção foi exatamente isso, porque chega uma certa hora que o médico tem que seguir um caminho, né? Eu acho que sim. Eu acho que dentro da oncologia está muito difícil você fazer tudo, porque os ramos dentro da oncologia estão crescendo muito. A gente tem muito estudo novo, muita droga nova, e se você tentar fazer tudo, você acaba não fazendo tudo com a qualidade que o assunto merece, né? Então, a tendência dentro da oncologia hoje é subespecializações, assim, né? Então, a minha subespecialização é nisso, né? Em tumores geniturinários. Então, se a minha amiga lá de casa procurar um médico para o marido dela ou o próprio, né, procurar um médico, eu devo procurar o Dr. Carlos Eduardo Steca, que vai falar sobre esse assunto. Eu acho muito interessante, antes, eu vou puxar um assunto, eu acho que eu vou puxar a orelha. Posso, né? Deve. O que acontece com os homens? Eles são homens valentes, né, não vão ao médico, tem medo, vergonha. Da onde esse pudor, doutor? Sendo que essa doença mata. Eu acho que é difícil dizer um ponto específico, um motivo específico pelo qual o homem não procura atendimento, né? Mas tem muito da criação. A gente lida hoje muito com pacientes idosos, né? Então, o envelhecimento é o principal fator de risco para desenvolvimento de qualquer câncer, incluindo o câncer de próstata. E esses pacientes mais idosos, a maioria dos meus pacientes hoje são pacientes mais idosos, né? Então, eles vieram de uma criação que os formava para ser os machões, né? Assim, então, eu não vou procurar atendimento porque eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da família, eu não vou procurar doença, eu não vou procurar sarna para me coçar, né? Isso. Então acaba que isso ficou muito
natural para a mulher procurar atendimento médico, mas não ficou natural para o homem. Para o homem. Eu acho que no começo uma falta de tempo para procurar atendimento, o homem é o provedor, acabava não conseguindo ir atrás disso, né, de procurar atenção à saúde, e daí acaba procurando atendimento só quando você já tem um problema instalado, mais você grave. já tem um sintoma, você não procura prevenção. Ou por ser idoso e alguém levá-lo ao médico, né? Também. Porque daí é acostumado a fazer exame de sangue e lá tem um exame específico que mostra a questão da próstata, que nós vamos falar mais daqui a pouquinho. Hoje, você acha que o jovem não vai ao médico porque ele tem vergonha? Eu acho que sim. Eu acho que tem esse componente de vergonha que faz com que o jovem não procure atendimento médico. Eu acho que o jovem procura mais atendimento médico do que o mais velho. É claro, isso depende muito, né? Varia muito é relativo. Mas felizmente a gente tem visto mais pacientes jovens procurando atendimento, né? Ainda bem, graças a Deus, né? Eu acho Já que pensou? Sim, a gente fica mais... Eu acho assim, a vergonha fica muito entre os amigos, né? Quando ele fala, vou no urologista. Então o que ele pensa? Vai fazer o toque. Exato. Então já morre de medo, já morre de vergonha, não quer procurar porque o amigo vai fazer assim uma caretinha, tirar uma com ele. Então, se fosse você, homem, eu não contava pro amigo e ia no médico. Por quê? A doença é pior. Porque depois vai ter que fazer tanto exame, tanta coisa, que vai ser pior, né? Com certeza. E é isso que a gente não pode deixar acontecer, né, doutor? Com certeza. Procurar enquanto há tempo, né? Com certeza. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata, né? Olha, então, como eu tinha falado, o principal fator de risco é o envelhecimento mesmo, né? Então, a partir dos 65 anos, a partir dos 60, 65 anos, a gente começa a ter, com o envelhecimento das células como um todo, né? O envelhecimento da próstata, o paciente acaba ficando mais propenso, a pessoa fica mais propensa a ter o desenvolvimento de um câncer, né? Essas células vão envelhecendo, com o envelhecimento das células, há uma propensão maior a ter defeitos nessas células que vão sendo reconstituídas ali, e daí o desenvolvimento de um câncer. Então, o envelhecimento acaba sendo o principal fator de risco. A maioria dos nossos pacientes tem o diagnóstico do câncer de próstata numa idade mais avançada. Um outro fator de risco bastante importante é a história familiar. Então, tem pacientes, esse talvez seja um dos principais, né? Tem um parente de primeiro grau, o pai ou o irmão que tiveram o diagnóstico do câncer de próstata. Esse paciente está sob risco de ter um câncer de próstata. Então, a atenção que ele tem que dar para isso é maior do que pessoas que não têm nenhum familiar com câncer, né? Então, esse é um dos principais fatores de risco. A obesidade também é um fator de risco bastante importante. A obesidade, sobrepeso, ela está ligada a desenvolvimento de diversos cânceres. Não só o de próstata. Não só o de próstata. Mas aqui a gente está falando principalmente da saúde masculina, né? Então é um dos fatores também, né? Pacientes sedentários, obesos, isso acaba sendo... Eu acho importante a gente falar sobre essa parte da masculinidade, que é onde o homem ele tem muito receio, né? Então, se ele começar o tratamento cedo, ele pode não passar por tantas torturas, né? E por isso a gente deve avisar, falar, correr atrás, né? E procurar outras formas de enviar essa oportunidade para você ir de casa, que ainda não foi ao médico, ir ao médico. Doutor, qual é a idade que o homem deve procurar um médico? Olha, daí depende também um pouco dos fatores de risco, né? Então, se o paciente tem um familiar que teve o câncer, o pai teve um câncer, o irmão teve um câncer, principalmente numa idade mais jovem, abaixo de 60 anos, esse paciente está sob maior risco, né? Essa pessoa que tem esse histórico familiar positivo está sob um risco maior. Geralmente, a gente começa o acompanhamento e a primeira consulta com o urologista para avaliação da necessidade de fazer um toque retal, um PSA, a partir dos 45 anos, quando há um fator de risco, né? E a partir dos 50 anos, de uma maneira geral, se o paciente não tem nenhum fator de risco, é saudável, não tem nenhuma complicação, a partir dos 50 anos está indicado o início desse acompanhamento. Pacientes, eu tinha acabado esquecendo de mencionar que pacientes da raça negra também acabam tendo um fator de risco, tem um risco maior de desenvolver o câncer de próstata, né? Então, a raça negra está mais comumente afetada por essa doença. Então, a gente começa o rastreamento um pouquinho antes também, ali nos 45 anos, né? Dependendo também se você teve um familiar com um diagnóstico aos 50 anos de idade, a partir dos 40 já deve acender uma luzinha. Vamos falar aqui do Eduardo, né? O nosso câmera aqui. Me diz o seguinte,
Se ele procurar o médico, chegar lá, o médico falar assim, vamos fazer exame para ver se você tem algum problema maior. Quais são os exames que ele tem que passar? Olha, o PSA é um exame importante e o toque retal também, sabe? Então, o toque retal, o PSA fazem parte dessa investigação, fazem parte da consulta com o urologista, né? Isso é bem importante, né? Tá, o PSA eu faço como? O PSA é um exame de sangue. O exame de sangue. O exame de sangue. Uhum. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Tá, nesse exame, constatou que tem alguma coisinha lá, deu uma dúvida, faz-se o toque. Você já faz os dois concomitante, porque às vezes entendi. o PSA não sobe, mas o toque retal está alterado, às vezes o toque retal não está alterado, mas o PSA subiu, e daí a partir daí a gente segue a investigação, né? Daí existem outros exames, né, mais aprofundados. Então o rastreio é esse, né? O toque retal, o PSA. Isso é individualizado também, né? Então o paciente vai na consulta, é importante que ele vá na consulta, e daí a gente está falando sobre saúde masculina, né? Não é só a consulta pro câncer de próstata, mas o que acontece, e é muito comum isso acontecer, às vezes até mais comum, é o paciente que vai procurar atendimento pensando na saúde masculina, principalmente pensando no câncer de próstata, né? Eu já estou com 40 anos de idade, 50 anos de idade, eu quero ver se eu não tenho câncer de próstata. E daí nesse momento, às vezes você faz toda a investigação, faz o toque retal, faz o PSA, tá tudo normal, mas nessa primeira investigação, o paciente acaba recebendo outros exames, né? Então eu faço um colesterol, que o paciente às vezes nunca fez, porque já aproveita. Entendimento. Faz o colesterol, vê como é que tá a pressão, vê se não tem diabetes. E muitas das vezes a gente acaba diagnosticando doenças que são muito silenciosas, então uma pressão alta, um diabetes, um colesterol alto, tudo isso vai alterar, afetar a saúde do paciente a longo prazo, né? Isso vai encurtar a expectativa de vida do paciente que tem esses problemas. Então é muito importante que o paciente procure o atendimento e daí que seja feito um rastreamento global, né? Como que está a saúde desse homem, né? Ele não tem câncer de próstata, mas ele tem pressão alta, ele tem diabetes. São coisas que se eu descobrir rápido, pressão alta, diabetes são doenças completamente silenciosas, né? Elas não vão dar sintoma nenhum. Então, se eu descobrir rápido, eu consigo tratar antes de que isso vire um problema maior, de que o paciente tenha um infarto, né? Um AVC. Então, é muito importante. Você vai na primeira consulta e você acaba fazendo uma triagem e avaliando a saúde de uma forma global, né? Isso é importante. Tudo. Você me fez lembrar uma coisa. Se eu vou ao médico como mulher, apresento câncer, né? Pode ser mamário, pode ser útero, e eu tive um câncer. Meu filho homem, ele corre o risco de ter um câncer de próstata? Depende, porque existe um câncer de mama que ele tem um componente genético bem importante, né? Então, tem uma mutação bem conhecida, que é o BRCA1, BRCA2, que é o caso da Angelina Jolie, não sei se vocês que ela tirou todos. Exatamente. A mãe dela teve o diagnóstico de um câncer de mama, a mãe dela fez o teste genético e o câncer de mama da mãe dela era genético. Então, ela tinha 50% de chance de herdar aquela mutação. Ela herdou a mutação. Antes de ter o câncer, ela fez as cirurgias redutoras de risco. Ela tirou a mama e tirou o ovário, né? Certo. Agora, essa síndrome de câncer mama-ovário, que está relacionada ao BRCA1, BRCA2, também afeta homens. Então, um homem, filho de uma mulher que tem o BRCA1 positivo, que teve um câncer de mama, BRCA1 positivo, ele tem 50% de chance de ter essa mutação. E se ele herdar essa mutação, ele vai ter uma chance maior de ter um câncer de mama, né? Existe o câncer de mama no homem. Sim, o câncer de mama, né? Exato. E ele pode ter uma chance maior também de ter um câncer de próstata, porque o BRCA1, BRCA2 também está associado a câncer de próstata. A gente sabe perfeitamente que a próstata é bem pequenininha, né? Não incomoda. Quando ela começa a incomodar, como o homem sabe que a próstata não está ali muito bem, tem alguma coisa errada, qual é o sintoma? É isso mesmo, a próstata é uma glândula pequena, né? Ela tem o tamanho de uma noz num paciente jovem. A partir do envelhecimento, né, com o envelhecimento do homem, essa glândula vai aumentando de tamanho e ela pode ou não dar problemas, né? Então, com o aumento dela, você pode ter o desenvolvimento do câncer ou você pode ter uma situação benigna, né, uma hiperplasia prostática benigna. E o aumento da próstata, o câncer de próstata, podem dar alguns sintomas. Então, esses sintomas geralmente são sintomas urinários, né? Você vai notar um enfraquecimento do jato urinário ou prender a urina, né? Você não consegue esvaziar a bexiga como você esvaziava antes, o jato está mais fraco, às vezes tem dor pélvica, uma dor inespecífica, né? Dor pélvica como se tivesse algum sintoma de infecção urinária, assim. Então, são sintomas inespecíficos.
uma ardência para urinar, eventualmente sangramento na urina, né? Alteração na ejaculação também. Então a ejaculação é dolorosa, que não é uma coisa normal, né? Então não é normal a ejaculação doer, mas às vezes isso acontece e deve motivar a investigação. Sangue no esperma. É um caso a se preocupar. Com né? certeza, Se todos esses sintomas sentiu isso daí, é melhor procurar um médico. Deve procurar um médico. No caso, a pessoa foi no teu consultório, você fez todos esses exames. Quais são os outros passos que você vai tomar? Qual é a atitude que você, como médico, você vai tomar diante de um câncer já diagnosticado? Então, depois que a gente faz todas essas investigações, né, a gente passa para a biópsia, né? Para ter o diagnóstico, a gente precisa tirar um pedacinho, levar para análise, e esse pedacinho vai me dizer o nome e sobrenome da doença, né? Vai me dizer qual é o tipo, as características, isso é muito importante, né? Dependendo das características desse tumor, a gente faz o diagnóstico, o paciente tem um câncer. O primeiro passo é saber se esse câncer se espalhou para algum outro órgão ou se ele está confinado à próstata. Se ele saiu daquele órgão, foi para algum linfonodo, ou se ele foi para o pulmão, ou se ele foi para o fígado, ou se ele foi para o osso. Geralmente no câncer de próstata, a metástase costuma ser para osso inicialmente. Para os ossos. Né? Ela tem um tropismo pelo osso, né? Então acaba indo primeiro para o osso. Por isso que às vezes até tem pacientes que fazem um diagnóstico já com uma doença avançada e que a única manifestação era uma dor no osso. Daí você vai investigar aquele osso, tinha uma metástase. Do próstata. Daí você vai achar era uma metástase da próstata. Tá vendo aí, gente? Olha só, começamos aí só com uma dorzinha na hora de urinar, né? De repente passou por um câncer de próstata e você não foi no médico, e agora? Como é que fica? E daí, doutor? Como é que fica? E a gente tem que tratar, né? Daí chega a parte do tratamento e essa é uma conversa que é demorada com os pacientes, né? Sim. Porque existe todo um preconceito atrás disso também, né? Porque o tratamento do câncer de próstata, quando ele está localizado, a gente cura, né? A maioria dos pacientes vão curar o câncer de próstata. A maioria mesmo, assim, a maioria dos pacientes que fazem um diagnóstico precoce estão uma doença localizada e a gente vai curar esse paciente. E as modalidades de tratamento de intuito curativo são ou a cirurgia, que é a retirada completa da próstata, ou a radioterapia. Daí a radioterapia pode ser ou não associada a um bloqueio hormonal, que é uma injeção que é feita na barriga para suprimir a testosterona, que é o hormônio masculino, né? Então a gente suprime a testosterona, que é um dos principais alimentos para o câncer de próstata. Então a gente faz a radioterapia combinada com esse bloqueio hormonal ou a cirurgia para retirada do tumor. Então existem essas duas modalidades e sempre que o paciente vem conosco, né, a gente expõe para ele essas duas opções. Ele não passa só comigo, é um time, né? Sim. Existe o radioterapeuta, eu não faço radioterapia e não opero, né? Eu faço o tratamento do bloqueio, eu acompanho o paciente, eu cuido do paciente quando ele precisa de quimioterapia, enfim, né? Essa é a função do oncologista clínico. Mas o paciente vai passar comigo para definir sobre o tratamento de bloqueio hormonal ou de quimioterapia, enfim, do que precisar, e vai passar com o radioterapeuta para ver a visão dele sobre o tratamento, os efeitos colaterais e tudo, né, o que pode acontecer com uma modalidade de tratamento ou com outra, né? E vai passar com o cirurgião. E daí, com esses três profissionais, ele vai definir o tratamento que ele escolheu, sabe? É claro que a gente vai indicar, existem situações em que uma opção é melhor do que a outra e a gente vai ajudar o paciente a guiar o melhor tratamento. Já aconteceu de algum paciente seu falar, eu não quero nenhum tratamento? Já. E como que você... O que você faz nessa hora? A gente não pode obrigar ninguém a nada, né? A gente não pode obrigar o paciente a fazer um tratamento, mas o nosso papel é expor para ele que a vida não vai acabar ali, né? Então, qual que é o que acontece? Qual que é o problema do paciente que vai fazer um tratamento do câncer de próstata? Bom, ele vai tirar a próstata ou vai irradiar a próstata. Certo. De qualquer maneira, ele vai ter um risco de alteração da atividade sexual, então às vezes o paciente pode ter um grau de impotência, né? A libido vai diminuir dependendo do tratamento que eu vou fazer. Sim. Então a libido cai, eventualmente o paciente não vai ter a ereção que ele tinha antes. E por conta disso, boa parte dos pacientes começam a ouvir isso e o que pode acontecer com ele... Assusta e não volta, né? Prefere Alguns morrer. Não voltam. Já tive pacientes nessa situação que preferiam morrer. E hoje o tratamento sexual aí tem várias formas, né? Várias formas. Inclusive, nós temos tentado investir nisso mesmo, tá? Sabe? Em palestras sobre sexualidade para pacientes que tiveram o diagnóstico do câncer de próstata. Porque para muitos desses pacientes, esses são pacientes mais antigos, assim, né? Então, eles acabam interpretando aquilo como uma sentença, assim, né? Eu não posso ter mais a vida sexual, eu deixei de ser homem, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim porque
a satisfação da mulher, o prazer da mulher vem de outras formas que não só da penetração, da maneira como o homem interpreta, né? Então, para o homem é uma coisa muito preto no branco, assim, né? Muitas vezes, né? E para a mulher não, tem muitas formas de amor e de intimidade que vão além do que o homem pensa que é como a necessidade, né? Então a gente tem tentado investir nisso, sabe? Conversado. Eu passo o tempo com os pacientes conversando sobre isso. Tua vida não vai acabar, você vai continuar vivo, você vai ficar curado e a tua vida sexual vai continuar. Existem formas da sua vida sexual continuar, com certeza. Nós trouxemos aqui um médico onde a gente falou bastante sobre conversar, ver o paciente, né? Nós sabemos que os médicos são bastante atarefados, tem muitas coisas acontecendo, mas quando a gente procura um médico, normalmente a parte psicológica está meio abalada. Então, se o médico olhar para a gente, conversar com a gente, enxergar aquele ponto onde você está mais frágil, né? Você consegue sentir que esse médico está te vendo, você consegue ter uma resposta também para que você consiga, como médico, fazer esse paciente fazer os exames e o tratamento e ver que não é o caminho tão triste assim. Com certeza, com certeza. Eu acho que a primeira consulta que a gente tem com o paciente é sempre uma consulta mais demorada. A gente gasta tempo falando sobre isso e explicando, botando as opções terapêuticas que o paciente tem, as perspectivas. E geralmente, na primeira consulta, a gente não sai dali com tudo definido e o paciente sai com diversas dúvidas. É toda uma terminologia nova. Claro. Você está falando de coisas que o paciente não estava imaginando. Ele acabou de receber o diagnóstico de um câncer, então para ele está tudo ainda muito nebuloso, né? Então, nessa primeira consulta, às vezes é só para a gente se conhecer, criar a relação médico-paciente, estabelecer esse vínculo, e daí, a partir daí, a gente marca uma segunda consulta, um retorno, você traga suas dúvidas. Para fazer um planejamento. Exato. Mais e anote as tuas dúvidas no papel, conversa com a tua família, vê o que tem de dúvida, o que sobrou, se você ficou em dúvida de alguma coisa, ou tem alguma coisa que você esqueceu de perguntar na primeira consulta, deixa a poeira baixar, volta daqui uma semana ou duas, a gente conversa sobre todas as opções de novo, retira todas as dúvidas e seguimos com o tratamento. O importante é que o paciente tenha aderência ao tratamento e saiba que aquilo... que saiba como vai... Exatamente. A vida não vai acabar, ele vai ficar bem. Eu costumo dizer que o paciente, a maior parte dos meus pacientes se cura, né? Então, o resto a gente vai correr atrás e vai dar tudo certo, né? Mas só não demorar para procurar um médico. Exatamente. Né? Não pode só demorar. Não demorar. Não pode demorar. É engraçado que quando a gente fala sobre o câncer, primeira coisa que você pensa, eu vou morrer. Ah, você está com câncer, eu vou morrer. Então isso já é um paredão, você não enxerga mais nada e você tem um diagnóstico de quê? De morte. Né? Hoje nós sabemos que mudou muito, né? A medicina está aí super avançada, tanto no fator de tratamento, de cuidados, de atendimento, tanto o SUS como particular, como plano de saúde. Nós temos plano de saúde particular e SUS. Eu sei que você trabalha num hospital que atende o SUS, que é o Mackenzie aqui em Curitiba. Isso. Correto? Correto. No Mackenzie, você tem os mesmos problemas desse atendimento que você tem num particular, numa pessoa que tem um conhecimento melhor, ou é tudo igual? Eu me deparo com os mesmos problemas, assim, de muitos deles com os mesmos preconceitos, os mesmos medos, né? E então, nesse quesito é muito parecido mesmo, né? A lida com o paciente oncológico, estando num cenário privado, num cenário público, acaba sendo muito similar. Infelizmente, às vezes, o paciente no cenário público acaba chegando um pouco mais tarde, por uma série de motivos, né? Alguns desses pacientes acabam tendo menos acesso, né, à saúde, a demora às vezes para chegar num serviço, né, em tempo hábil, né, então às vezes a gente acaba tendo diagnósticos um pouco mais avançados, assim, né, mas de uma maneira geral a lida com o paciente e com o outro é parecida. No cenário de doença localizada, né, o que a gente tem para oferecer de tratamento acaba sendo muito próximo do que a gente tem no particular e no SUS, né, então a gente acaba tendo as opções disponíveis para um e para outro são parecidas. Normalmente eu vou ao posto de saúde, vou num clínico geral, faço as minhas reclamações e tudo mais, sou atendida. Ele me passa então com um médico que
ele tomou conhecimento, ou é um urologista, ou já vai direto pro oncologista, e daí vamos dar continuidade. Leva quanto tempo? É variável, acho que depende do serviço aqui, né? Porque tem serviços que estão mais e menos cheios, né? Mas aqui em Curitiba hoje não tem demorado tanto, assim. O acesso, pelo menos eu posso dizer do evangélico, né? Do Mackenzie. Do Mackenzie. A gente tem, eu não sei, eu vou dizer aí uns 30 dias, talvez, para o paciente passar lá no primeiro atendimento, ser encaminhado e daí ter um acesso. Acho que é uns 30 dias, talvez um pouco mais do que isso, né? Eu posso estar sendo muito otimista com esses 30 dias, mas... Eu prefiro estar otimista, porque a lei me diz que é 30 dias, né? Não sei se é uma lei tanto para homem como para mulher, mas o câncer é uma questão mais, tomara que seja bem rápido. E a gente tem conseguido isso. A radioterapia, que era uma situação em que eu dependo de uma máquina, né? Então não é só recursos humanos, né? Eu preciso de uma máquina também, né? Então essa máquina é cara, mas felizmente hoje a gente tem conseguido fazer com que os nossos pacientes que precisam de radioterapia passem em uma consulta na semana seguinte e daí está começando o tratamento na outra semana, então às vezes é até mais rápido do que o período de liberação do plano de saúde, que eles têm 21 dias para liberar, né? Que bom, doutor. Tem sido bom. Olha, o nosso papo acabou, mas eu vou te dar aí um segundinho, um minutinho, temos ainda um minutinho, para que você fale para esses homens, né, para os homens, que venha fazer esse exame, que não é um bicho de 7 cabeças, que tudo se resolve quando isso é feito com um tempo hábil. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, a saúde masculina é muito importante, a gente tem que prestar muita atenção nisso. O câncer de próstata é um problema real, e se a gente identifica o câncer de próstata em fase inicial, a gente consegue curar a maioria dos pacientes. Então é importante que o paciente tome consciência disso, que os homens procurem o atendimento. A partir dos 45 anos, se você tiver algum fator de risco, procure o atendimento, consulte com o urologista e decida com ele quais são os procedimentos a partir daí, né? E de uma maneira geral, a partir de 50 anos, sempre ter um urologista ali, um médico para te acompanhar. Muito obrigada, doutor. Vou te trazer de volta. E você aí de casa? Espero que você crie juízo, viu, homens? E procure um médico. Até o próximo programa.